Eu não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa. Esse tipo de coisa no futebol. Bom, rapaziada, então vamos estar dando uma olhada aqui nas declarações polêmicas do Pedrinho, né, dono da SAF do Cruzeiro. Ele deu entrevista para o Tempo Esporte, então fica os créditos aí, todas as imagens aqui desse vídeo aqui são de lá. E, mano, ele criticou vários jogadores aí, principalmente o Matheus Pereira, e também falou que contratou errado aí na janela do início do ano. Mas é claro, sem citar nomes. Mas enfim, chega de enrolação, vamos aqui ao vídeo. O nosso time não tá merecendo ganhar, não tá bem. Tá mal, não tá jogando bem. Então, aquele ali não tampa os erros do nosso time, a falta de competitividade, os nossos jogadores que nós trouxemos aí, que você sabe, não vou citar aqui, não tá rendendo o que nós esperávamos, que o técnico espera e que eles mesmos esperam. Isso foi falado no vestiário antes do jogo, foi falado depois do jogo e eles devem uma resposta para o nosso torcedor aí, a gente tá esperando isso na quarta-feira, né? E é igual eu te falei, você pode ver as últimas partidas do Cruzeiro, nós não estamos jogando mais, eu não estou entendendo. A gente, olha, Edmar, a torcida pode ficar tranquilo, que eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, né? O nosso técnico não passa, ele é um cara muito rigoroso. Eu fui nessa viagem, não levei nem o meu filho nem o Alexandre, eu quis ir sozinho. Eu queria entender o que está acontecendo, sentir o ambiente, conversar sem interferência, sem outras pessoas perto. Então eu fui nessa viagem para ver de perto mesmo se tem alguma coisa além do mau futebol que nós estamos jogando, né? E tem? Não tem, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, a gente tem que dar tempo aí pro Jardim e ele vai... Ele tem que achar o time, né? Porque o nosso time hoje, na realidade, o nosso time não foi ele que trouxe os jogadores, né? Ele não tem um jogador aí. Tem o Wanderson, né? Só que ele pediu foi o Wanderson. Que tava o negócio aí meio no embrola, a gente trouxe assim, né? Mas eu sei que... então ele não tem, o que eu quero dizer para vocês é que ele não tem compromisso com nenhum jogador. E ele não passa a mão na cabeça de nenhum jogador. Não passa. Não passa mesmo, porque daí, antes do Lélio entrar, a gente ouviu semana passada, tá aqui o Bruno, Bruno Faleiro, obrigada, viu, Bruno? Que não me deixa mentir, a gente teve alguns companheiros que soltaram a história de que dentro do Cruzeiro havia, como é que eu vou dizer assim, o pessoal não estava todo mundo satisfeito, porque, pelo caso do Matheus Pereira, que ele teria, tipo assim, regalias. Exatamente, Lélio. Ele teria regalias, né? Que os outros não teriam. Qual que é a verdade disso, Pedro? Como é que está o ambiente no Cruzeiro entre os jogadores? A gente sabe quando chega jogador ganhando mais ou menos, não sei o quê. Existe uma... a gente trabalha no mundo do futebol, né? Existe vaidade demais da conta. O ambiente é como? Olha, regalia não tem para ninguém. A situação do Matheus Pereira, vocês aqui são pai, né? O Matheus Pereira, ele vem muito tempo tentando ter um filho. A mulher dele perdeu, não sei se foi 2 ou 3, gravidez de risco. E agora... então ele, todo dia, você vê, ele teve, a esposa teve o filho ontem, e que foi 41 semanas, então ele queria acompanhar de perto. Então quando nós viajar que são amistosos, igual viajou para a Argentina, a mulher dele tá pagando, e ele queria acompanhar de perto. Agora, como que o Jardim vai obrigar o cara a viajar? Com a cabeça que ele tá aqui com a esposa e com essa preocupação total com o filho, né? E primeiro filho, a dificuldade que é. Então, o Jardim fez o correto e deixou ele ir treinando, e ele treina todos os dias, faz o que todo mundo faz. A única coisa que não foi para os jogos. Só isso. Igual hoje mesmo, cedo, ele estava lá cedo treinando. É um cara que dedica, é um cara que
super profissional, não tem nenhum problema com ele. Lá não tem problema de disciplina com o jogador, não tem nenhuma coisa disso. Agora, um ganhar mais, outro ganhar menos, isso aí todo clube acontece, né? E isso faz parte, né? E eles sabem disso, entende. E a dificuldade que se tiver é porque o nosso técnico lá, ele é muito direto, né? Eu não sei se tem essa dificuldade, porque o jogador não reclama disso, mas o nosso técnico, ele fala direto com as pessoas, ele não manda recado. Então, ele fala que o cara errou, ele fala no meio de todo mundo, com a pessoa. Ele não tem isso com ele, de passar a mão na cabeça do Matheus, de jeito nenhum. Se o cara tem condição de jogo, ele leva. Se não tem, não leva, né? Então, o Jardim é um cara muito sério, vocês vão conhecer ele mais vezes aí, com o tempo, mas ele é um cara... Ele está ensinando muita coisa para nós, muita coisa. Ele é um cara, e ele preocupa com o clube. Ele não preocupa com o jogador. Lélio. Ô presidente, o Cruzeiro conta até quando com o Matheus Pereira, depois desse desejo que ele manifestou de sair e tal? Igual o senhor está falando, é um rapaz dedicado e tudo mais. É realmente uma gravidez de risco, você tem que levar em conta. Mas o Cruzeiro conta com ele até o meio do ano ou até o final do contrato dele? Ô Lélio, depois daquela eliminação nossa para o América, eu tive uma conversa com os jogadores, eu fui bem franco para eles, todos eles. E eu disse, só eu que vou falar é o seguinte... eu não concordo, o futebol que nós estamos apresentando eu não aceito, e nós temos que melhorar demais, mas muito. Nós perdemos para a Série A, Série B e Série D. Isso não está no vocabulário do Cruzeiro e nem no... Até Série D. E a partir de hoje, qualquer jogador aqui no Cruzeiro que der uma entrevista, falar que não vai, que quer ir embora, amanhã você vai embora, você vai passar e acertar as contas e vai embora. Pode ser quem for. Isso eu não vou permitir lá mais no Cruzeiro. Hoje, se chegar uma proposta para ele e ele quiser ir, e qualquer outro jogador que tiver proposta do Cruzeiro e quiser ir embora, eu libero do goleiro ao ponto esquerda. Todo mundo tá na leva. Se tiver, não, tô dizendo assim, todo mundo. Mandou um real pro Matheus Pereira, hein? Vem cá, fala comigo. Isso. Agora, eu não vou você chegar lá, fazer uma entrevista com o cara, eu quero ir embora, eu não quero jogar aqui mais, pô. Né? Então a nossa obrigação, nós cumprimos rigorosamente em dia com eles, então eles também têm que cumprir com nós. Agora, não quer ir embora, então que acerta a conta e vai embora, né? Mas o Matheus acho que já é assunto resolvido, e ele... Agora ele vai voltar. Tem um filhinho dele, né? Proposta por ele? Foi do Zenit, né? Que foi vendido. Mas antes do Palmeiras, aquela conversa. Não teve. Foi só a do Zenit, depois veio o negócio do Flamengo que não quis ir, né? Mas só teve isso, não teve outra proposta. Flamengo e Zenit. Você ia completar alguma coisa, Léo? Não, só ia falar que essa foi uma pergunta de um torcedor do Cruzeiro, o Thales Rosa, e que mandou agradecê-lo por tudo que você tem feito pelo clube, viu, Pedro? Obrigado, Léo. Muito legal. E que bom, só para falar da questão do Matheus Pereira, o Theo veio com muita saúde, a esposa dele tá bem, eu acho que isso que é importante nesse momento, para que ele tenha mesmo foco. E a gente tem que respeitar, né? E é isso que a gente pensa, né, do ser humano e de tudo mais, tomara que o foco dele realmente seja no Cruzeiro e o Léo Jardim possa contar com ele. Ô Pedrinho, para mudar de assunto, né? Aqui, deixa eu só posso falar? Claro, por favor. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, que o Matheus é a nossa camisa 10, é um cara que eu tenho maior relação com ele, é um cara bacana, um menino, ontem me mandou foto da criança dele, os parabéns pra ele. Tem a foto do Theo aí, mostra aí. Eu conto muito, nós contamos com o futebol dele, a gente tá feliz com ele, nós não tem ninguém na prateleira para vender, só estou posicionando assim que a gente não vai amarrar ninguém no pé da cadeia. Esperamos contar com ele, que ele jogue quarta-feira, que faz o grande jogo, que a gente ganha e tá passando ele pano, faz uns cara. 2 gols aí pro Theo aí, né? Ele entrou até bem no jogo do Mirassol, né? Depois eu até falei assim, gente, o William tá recuperado, não é? Matheus Pereira entrou bem e tal, só que o William não foi bem nos outros, não. Depois a gente fala, isso é só uma cornetada, mas Rafa, você...
Legal, bom que o Matheus Pereira é muito importante pro time também, né, Pedro? Muito. A gente mudar de assunto, então, pra gente poder falar de Alexandre Matos também, o torcedor às vezes cobra, né? E é claro que o campo mostra muita coisa, foi pro mercado e claro, com o seu aval, o Cruzeiro trouxe importantes jogadores, com consentimento, acredito, da torcida também, boa parte deles, Wallace, Matheus Henrique, enfim, a lista é grande, né? Gabigol, Dudu, acho que teve a aprovação da maioria dos torcedores. Mas a torcida, como o resultado não vem, acaba cobrando, né, Pedrinho? Até que ponto tem de verdade, a imprensa chegou a especular até uma possível saída do Matos? Qual que é a avaliação que você faz do trabalho do Matos à frente do Cruzeiro, depois de um ano de SAF? Olha, o Alexandre, né, quando compramos, a primeira pessoa que trouxe foi o Alexandre. Eu falo com ele, converso com ele, né? A realidade, ela mostra aí para todo mundo, não adianta. Nós erramos muito No quê? nas contratações, né? A primeira leva. Nós erramos bastante e eu não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele e então e ele tem consciência, só que o futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa, né? Porque eu faço o seguinte, lá no supermercado eu vou comprar um produto e eu sei o que é que eu estou comprando, né? Eu sei o que é que eu vou fazer, mas no futebol não é assim. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita e chega em mim já como se o troço estivesse a 100% correto e vamos embora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o chefe e a culpa sempre cai nele, né? E a torcida tem um pouco de razão, né? E eu dou razão pro torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele e nós temos que melhorar. Esse ano é um ano bem atípico para nós, é um ano que a gente vai ter que fazer muita aposta ao Cruzeiro e isso reflete muito vamos dizer assim, alguns maus negócios que foi feito. Bom, rapaziada, então basicamente esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso aí, pessoal, até a próxima, valeu, falou e fui!